Bom, o filme que eu vou falar hoje é O Demônio, de 1963. Bom, esse não é um filme muito conhecido, é um filme italiano de terror, dirigido por Brunello Rondi. Mas esse vídeo, além de uma crítica, eu acho que também serve como uma recomendação. Eu não vou falar de pontos tão importantes para a trama, não vai ter spoilers, apesar de que na própria sinopse já basicamente diz tudo o que acontece no filme. Não é um filme muito sobre uma grande revelação ou algo nesse sentido. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal e deixe o like. Isso me ajuda bastante. E se você tem sugestões para vídeos, críticas ou qualquer outro tema, sinta-se à vontade para escrever no campo dos comentários e vamos discutir. Você assistiu O Demônio, de 1963? Você é uma das 5 pessoas que conhece esse filme no Brasil? Bom, vamos lá na discussão do filme. Bom, em O Demônio, acompanhamos Purificata, interpretada por Dalia Lavi, uma jovem camponesa que vive em uma pequena vila no sul da Itália. É considerada uma bruxa pelos habitantes locais. Incorre dessa maneira em sua ira, até o ponto em que ela é condenada a uma sentença terrível como punição por suas ações supostamente más. Bom, eu acho que o ponto interessante é as localizações em que o filme se passa. Ele se passa em Basilicata, anteriormente Lucânia, que é uma região ao sul da Itália, o que em alguma medida me remeteu muito ao neorrealismo italiano, que foi um movimento italiano que ocorreu ali no período do final da Segunda Guerra, que basicamente uma das características era mostrar de fato a Itália em dicotomia com os filmes de Telefone Bianco, que apresentavam uma visão mais romântica da Itália e uma Itália sem problemas. Então o neorrealismo italiano foi um movimento importante justamente por trazer esse lado real da Itália. Então a pobreza do pós-guerra e etc. Mas também, além disso, mostrar essas regiões que tinham dialetos diferentes, costumes diferentes, através de filmes, registros documentais também, filmes documentais. Tem um filme do Antonioni, salvo engano, que é a Gente do Pó, que faz um registro de uma região específica, mais interiorana da Itália, né? O próprio A Terra Treme, do Visconti, também tem um pouco essa característica de apresentar essa cultura mais regional italiana. Então, esse filme aqui é um filme bem posterior já ao neorrealismo italiano. Ele foi comercializado aqui como um filme de gótico, né, que é um outro... que é um gênero de horror italiano também, né, que tem uma característica de se passar geralmente em castelos, histórias que se localizam temporalmente ali pelo século XIX, mais ou menos. Então, tem uma característica totalmente diferente do que esse filme tem, mas ele foi comercializado dessa forma aqui. E esse filme ele traz esse aspecto que é comum do neorrealismo italiano, né, de trazer um pouco essa locação. A gente tem isso utilizado de diversas maneiras. Acho que a própria apresentação dos costumes dessa comunidade, né, que é apresentada no filme. Então a gente vê em vários momentos procissões, algumas práticas até em relação à figura da Purificata, né? Por exemplo, quando ela já é posta como uma pária para a comunidade, já coloca uma cruz na casa dela. Então, em vários momentos a gente vê esses costumes em relação a essa figura, digamos, negativa. Mas além disso a gente vê casamento, a gente vê até numa procissão a gente vê até autoflagelos, e tem até um momento interessante onde a comunidade se reúne numa espécie de praça, né? Eles fazem um círculo e aí eles vão falando dos seus pecados e jogando uma pedra no chão. E o pecado de todos os homens, né? O que é curioso, tem a ver com violência e abuso. E a nossa personagem principal, né, a Purificata, ela diz que ela tá entregue a um demônio, né? Entregou a alma dela para um demônio e aí ela vira o bode expiatório da cidade, né? Então, a todo momento o filme traz essa dinâmica de um indivíduo contra a comunidade, né? Partindo da noção dessa cultura religiosa dessa comunidade e a todo momento também utilizando esse ambiente, né? Essa ambientação. Então, a gente tem vários planos abertos, mostrando sempre, às vezes, a Purificata isolada dessa comunidade, o que funciona bastante justamente por a cidade ser meio que localizada nas montanhas. Então a gente tem vários momentos ela presente nas montanhas enquanto está acontecendo uma procissão, por exemplo, embaixo, ou ela observando algum personagem
ela andando numa parte mais alta e o personagem mais embaixo, né? E isso acontece em relação a ela e o interesse amoroso dela, né? Que a trama tem essa trama dela ter esse interesse amoroso e dela fazer uma espécie de magia para tentar encantar ele. Então ela acaba também assumindo essa presença ela assumindo essa presença quase de sempre observando à espreita o personagem que ela está interessado, né? E ele é interpretado por um ator famoso do cinema italiano, né? O personagem é o Antônio e é interpretado pelo Frank Hoff. Acho que eu já vi em outros diálogos, por exemplo. Mas, então, eu acho que essa ambientação ele tem esse aspecto de ser interessante, ser visualmente instigante, você ver essa cidade nas montanhas, mas ao mesmo tempo de apresentar esse aspecto dessa cultura, dessa comunidade que vive nas montanhas, né? A gente vê até algumas... Logo no início do filme a gente vê uma capelinha dentro de uma grutazinha. Então, eu acho que tem esse aspecto até documental. O filme, em vários momentos, flerta com isso, simplesmente às vezes mostrando uma prática ritualística. O filme abre com um letreiro falando de uma certa pesquisa sobre esses casos de possessão. Tem uma narração ao fundo, então ele assume em alguns momentos uma estética documental, então a gente tem esse vislumbre instigante dessa comunidade, ao mesmo tempo que essa ambientação também serve para a narrativa, para caracterização da personagem, que é posta como uma pária para a sociedade, é posta como uma figura que se coloca em diferença à comunidade, né? Então eu acho que em alguma medida essa ambientação é muito bem explorada, tanto servindo para um aspecto mais estético e até para um aspecto mais voltado para a trama. Em relação à temática de possessão, esse filme, ele inclusive tem uma cena que talvez... Eu acho difícil apontar como uma influência ao Exorcista, né? Que é a questão dela se posicionar que nem uma aranha, assim, dela ficar de ponta cabeça. Eu não sei dizer se o Friedrich assistiu esse filme, mas em vários momentos a gente tem essa imagética da possessão e sempre representada com a personagem meio que acossada, meio que sendo posta em algum tipo de controle ou trazendo essa imagem de amarração, essa imagem dela estar sendo violentada de alguma medida, né? Em vários momentos a gente tem cenas dela sendo violentada, né? Até pela ser posta como essa figura problema para a comunidade, né? Como eu já comentei, o filme em vários momentos traz esse aspecto mais ritualístico dessa comunidade, então a figura da Purificata é colocada até como bode expiatório em vários momentos. Então, diversas vezes a gente tem essa imagem dela sendo acossada tanto pela comunidade, dela sendo violentada tanto pela comunidade, como sendo, talvez, violentada ou perturbada por alguma espécie de possessão, né? A gente vê ela interpretando isso até corporalmente, né? Sendo quase como se tivesse algum tipo de entidade amarrando os membros dela, contorcendo o corpo dela. O filme ele tem apenas um momento que flerta com um aspecto mais fantástico, que é quando a Purificata ela entra em contato com uma criança que já estava morta, mas ela se relaciona como se ela estivesse viva, né? Ela encontra ela e ela acaba descobrindo em seguida que a criança já estava morta. Mas eu acho que todo esse aspecto do fantástico e todo esse aspecto da própria possessão da personagem, todos estão dentro desse horizonte ritualístico dessa cultura cristã, dessa comunidade. Não é como se ela estivesse representando uma figura externa. Apesar dessa representação de um indivíduo contra a comunidade, tudo que ela representa de mal ainda está dentro do horizonte dos costumes daquela comunidade. Esse filme, existe alguma leitura dele de colocar ele como um folk horror também, até como um precursor do folk horror. A gente tem o The Wicker Man, que talvez seja o filme que a gente pense em folk horror. Mas a gente tem essa ideia do The Wicker Man justamente do indivíduo que vai para essa comunidade, né? No caso, ela faz parte dessa comunidade e acho que essa própria ideia de possessão também está dentro do horizonte ritualístico e do costume dessa comunidade. Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas eu considero que tudo que está acontecendo com ela ainda assim faz parte da ritualística da própria comunidade, né? Não é exatamente o mal externo
em si. Mas enfim, esse é o filme então, Demônio, de 1963. Acho que tem um visual interessante, acho que trabalha com essa ideia de possessão de uma maneira interessante, remete a essa questão do neorrealismo, de trazer esse registro visual dessa ritualística de uma determinada comunidade mais interiorana da Itália, ao mesmo tempo que já apresenta algumas ideias que seriam mais comuns aos subgêneros do horror posteriormente. Então eu acho que realmente é um filme que, apesar de não ser muito conhecido, ele chegou a ser banido quando ele foi apresentado em festival na Itália. Apesar de não ser muito conhecido, eu acho que ele já apresenta elementos muito interessantes que foram, em alguma medida, utilizados em filmes posteriores, em gêneros de horror, seja de folk horror, seja de filmes de possessão, por exemplo. Então acho que é um filme interessante. Se você não conhece, fica a recomendação. Se você gostou do vídeo, eu vou reforçar o pedido que você se inscreva no canal, deixe o like e comente ideia para próximos videocríticas ou qualquer outro vídeo do canal. E considere ver os outros vídeos do canal, né? Eu sempre gravo o Lendo Textos, onde eu leio algum texto relacionado com a temática de cinema, ou arte, estética, ou assisto um Ontem Hoje, que é um vídeo onde eu analiso a recepção de um filme, né? A recepção de um filme hoje e quando ele foi lançado, né? Geralmente são filmes mais antigos que eu falo. É isso então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.